Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. A gente vai começar aqui a falar sobre alguns tipos de manutenção, né? Vamos estar falando aqui, primeiro ponto, né, da apostila de vocês podem estar acompanhando, tá lá na página 18, tá? Manutenção corretiva, beleza? Só pegar aqui o lápis. Tá? Então, o que é manutenção corretiva, pessoal? Como o próprio nome já diz, né? Manutenção corretiva é aquela manutenção no qual onde vai ser feito a correção de uma falha, né? A correção de um defeito, de uma parada ou programada ou não, tá? A manutenção corretiva ela é feita quando há uma parada programada ou não. Isso daí é muito importante a gente saber e poder diferenciar do que é uma parada programada e uma não programada, tá ok? Porque muito se fala da manutenção corretiva, muitas das vezes, como uma grande vilã, né? Como algo que não é bom, algo que não deve acontecer, né? De fato, a manutenção corretiva, né, a gente sabe que ela não é a das melhores, né? Mas eu nunca vou poder tirar a manutenção corretiva da minha programação de manutenção, né? Isso é importante eu saber, porque no momento que eu precise fazer um reparo, eu vou estar me utilizando da manutenção corretiva e daquilo que ela traz, né? Então vamos dar uma lida aqui no que está dizendo aqui na nossa apostila. A manutenção corretiva é a forma mais óbvia e mais primária de manutenção, tá? Então é a forma mais óbvia e mais primária de manutenção. Então foi o primeiro tipo de manutenção que houve, né, na história. Vocês fizeram aquele resumo, certo? Ali das primeiras páginas da apostila, que vai falar sobre as gerações, né? Primeira geração da manutenção, como foi que surgiu, segunda geração, terceira geração, assim por diante, tá? E a gente sabe que a manutenção corretiva, né, como é que acontecia, né? Principalmente ali nas primeiras gerações ali do início, né, de como se deu a manutenção, né? Como se formou a manutenção. Ela se dava através de o equipamento estava funcionando, eu só ia dar uma manutenção quando aquele equipamento, né, aquela máquina parasse, né? Acontecesse uma falta ou uma quebra, né? Quebrasse alguma coisa, alguma peça, algum equipamento, para que eu pudesse dar manutenção, né? Para que eu pudesse entrar com manutenção. Então é isso, olha, que se trata, né, no caso. Por isso que ele fala que é a manutenção mais primária. Então nasceu assim, né, dessa forma a manutenção corretiva, com o ciclo quebra, repara, tá? Então quebrou, reparou. Não está funcionando até de maneira ruim, continuava tocando barco, né? Então o equipamento não parou, então vou continuar utilizando ele normalmente. Só vou dar uma manutenção quando ele quebrar, tá? Isso para os nossos dias é bom, é legal, é vantajoso, né? Com certeza que isso não é vantajoso, né? Hoje, se a gente for pensar, por exemplo, em grandes indústrias, né? Em qualquer setor econômico que a gente possa pensar, em qualquer setor, tá? Que se a gente for trabalhar somente com manutenção corretiva, com essa ideia de quebra-repara, né, não existe nenhuma empresa hoje que vai ficar de pé. Não existe uma empresa que possa se sustentar
né, dessa forma, né, trabalhando com essa mentalidade de quebra-repara. Por quê, pessoal? Porque se a gente for pensar em linha de produção, por exemplo, vamos trabalhar aqui numa indústria vamos trabalhar numa indústria da nossa região, uma indústria que trabalha com aço, por exemplo. Tá? A gente vai trabalhar com aço. Tá? Então aquela indústria trabalha 24 horas. Certo? Então essa indústria não pode parar. Tá? Existem metas, né? Metas de produção que ela precisa atender, tá? Para quê? Para atender os seus clientes, tá? As suas encomendas, tá? E até mesmo porque vamos pensar, o custo de produção de uma grande indústria é elevadíssimo. Então só o fato de ter que parar toda uma produção, né? Olha o tanto de mão de obra que vai ficar ociosa, né? Primeiro ponto, só se a gente for pensando assim, primeiro ponto, o quanto de mão de obra vai ficar ociosa, tá? Outro ponto, o quanto que essa empresa vai deixar de produzir, né? Por exemplo, às vezes o que acontece? A empresa ela já pode ter uma estatística, né, de quanto ela produz por hora, por exemplo, tá? O quanto daquele produto ela está fazendo, né, transformando, construindo em uma hora, por exemplo. E o quanto aquilo... Tá, vamos focar nisso aqui então, primeiro. Então vai deixar de produzir, digamos, eu vou dar um chute aqui só para exemplo mesmo. Em uma hora ela faz, sei lá, 1.000 toneladas de aço, tá? Então a empresa está contando com essas 1.000 toneladas de aço nessa uma hora, né? Então acontece de uma quebra de um equipamento, quer dizer, por mais que pare somente por uma hora, são 1.000 toneladas de aço que ela não produziu, tá? Outro ponto que afeta é o impacto econômico, né? O impacto financeiro. E isso, né, todo profissional, quando se trata da área financeira, da área econômica, eu acredito que seja muito importante para qualquer profissional. Todo profissional, seja em qualquer setor que ele trabalhe, em qualquer tipo de indústria, em qualquer tipo de empresa que se trabalhe, ele deve se atentar para a área econômica financeira. Tá? Por quê, pessoal? Porque se a gente for pensar, olha lá, o quanto de prejuízo uma empresa pode acarretar com uma falha dessa, com uma falta, né? Com uma quebra, tá? Às vezes são valores exorbitantes, né? São valores muito altos. E a gente sabe, pelo menos na nossa economia aqui no Brasil, a gente sabe que as empresas não têm, às vezes são empresas grandes, enormes, mas às vezes são muito capital que não é um capital somente da empresa, né? Tem de investidores externos. Então o que acontece? Uma empresa perder no sentido que eu digo, porque se eu tenho uma produção parada, eu estou deixando de ter lucros, né? Estou deixando de produzir. Mas em consequência as despesas elas continuam, né, ali. Por quê? Como eu citei logo no começo, eu vou ter mão de obra parada, eu vou ter mão de obra ociosa, mas essa mão de obra ela tem que receber de qualquer jeito, né? Eu tenho custos externos que não param porque parou o meu equipamento, tá? Isso daí é algo muito sério, algo que nós como profissionais nós temos que pensar quando a gente trabalhar, né, com essa parte de manutenção. Porque, por exemplo, nós temos que sempre linkar uma manutenção, por exemplo, o custo de uma manutenção.
eu estou utilizando um motor, digamos, chutar aqui uma potência, dá 10 CV. Estou utilizando um motor de 10 CV, mas eu estou vendo que aquele motor tá trabalhando sobrecarregado, tá? Por exemplo. Então eu estou percebendo que a qualquer momento ele pode quebrar, tá? Então eu, como profissional e como técnico, vou dizer o que? Não, vamos trocar esse motor, vou fazer um levantamento, vou ver mais ou menos qual é a potência que seria ideal para ele trabalhar, né? Digamos que fosse 15, 20 CV. Ah, não, eu tenho que trocar por um motor de 15 CV. Eu tenho que mostrar, né, para os meus superiores, né, para minha liderança imediata, que eu trocar aquele motor, eu comprar um motor, digamos, com um valor um pouco mais alto, né, vai ser um investimento e quanto de retorno aquilo vai trazer para a empresa, né, para a companhia. Por exemplo, eu posso justificar com um argumento, olha, esse motor é necessário que ele seja trocado. Por quê? Primeiro, se esse motor quebrar numa linha, numa hora que tiver no pico de produção, por exemplo, tá? Então o que acontece? Eu vou ter funcionários parados, não vou estar produzindo e vou ter que comprar um outro motor. Quer dizer, são outros fatores, tá? Então eu vou ter um prejuízo muito grande, fora o tempo de manutenção, que vai ser mais elevado, né? Porque eu estou fazendo um serviço emergencial. E o que acontece? Qual é a justificativa, qual é o argumento que eu tenho que usar, né? No caso para minha liderança, para que eu possa trocar aquilo e mostrar que aquilo vai ser bom para a empresa? Eu tenho que mostrar esses fatores e linkar sempre com o financeiro, né? Eu sempre gosto de trabalhar assim. É uma experiência pessoal minha. Por quê? Porque, pessoal, toda e qualquer empresa, ela precisa de ter lucros, né? Precisa ter lucros e precisa ter um mínimo de perdas, né? Seja essas perdas técnicas, né? Como diminuir, no caso, diminuir as perdas de ineficiência do meu sistema, né? Preciso tornar o meu sistema mais eficiente, tá? Então, são perdas técnicas, como perdas também econômicas, perdas financeiras, né? Para uma empresa sobreviver, ela não pode estar tendo prejuízo financeiro todo o tempo, tá? Então é muito importante se ligar com isso. Então todo orçamento que eu for fazer, se eu puder linkar, né, sempre com a parte financeira, é o ideal, é o excelente, porque eu consigo assim mostrar para o meu cliente, né, ou para o meu superior, né, no caso da empresa que eu trabalho, né, o quão importante é eu fazer esse trabalho preventivo, que no caso seria uma prevenção, né? Eu já dei aqui um exemplo de preventivo, que ainda nem entrei ainda, mas eu estou falando de preventivo, tá? Mas vamos lá continuar aqui. Tá, então eu falei do ciclo quebra-repara, né? Ou seja, o reparo dos equipamentos após a avaria, né? Foi o que eu justamente estava comentando, né? Manutenção corretiva um ponto dela é aquela quando quebra o equipamento e eu preciso fazer o reparo. Constitui a forma mais cara de manutenção quando encarada do ponto de vista total do sistema, tá? Olha lá, o que foi que eu falei? Então possui a forma mais cara de manutenção. O que foi que eu falei com a parte econômica, que toda empresa precisa estar ligada, né? Então o profissional também ele tem que entender isso. Poxa, eu vou estar gerando mais prejuízo para a empresa? Não, então eu preciso trabalhar com formas que diminuam esses prejuízos, né? Esses prejuízos econômicos.
né? Por exemplo, eu tenho que procurar um tipo de serviço, um tipo de manutenção que propicie lucro para a empresa, né? Que traga vantagens econômicas. Olha lá, porque se eu tenho... Isso daqui, pessoal, parece tão simples, mas isso vai influenciar lá no final da cadeia. Por exemplo, eu tenho uma indústria que fabrica, sei lá, copos de plástico. A minha indústria, eu tenho a indústria A e a indústria B. Vamos pensar assim: a indústria A, ela vende um copo a R$1. E a indústria B, ela vende o copo a R$1,50. Certo? As mesmas têm ambas, no caso as empresas aí, elas vão apresentar produtos similares, tá? Então eu tenho a indústria A, que eu tenho um copo de R$1, e a indústria B com um copo de R$1,50. Qual é que o consumidor vai preferir comprar, pessoal, se eu tenho produtos similares, produtos praticamente iguais? Claro que o consumidor ele vai querer sempre o mais barato. Se eu tenho produtos similares, tenho praticamente a mesma coisa, eu não vou escolher o mais barato? Com certeza. Então quem é que vai ganhar mercado aqui? Vai ser a indústria A, que está vendendo um produto, né, de mesma qualidade do que o do B, só que mais barato, né? Então olha lá, então o fato, como agora tu vai relacionar a manutenção com o preço do produto? Não tem nada a ver. Tem a ver sim, com certeza tem a ver. Por quê, pessoal? Vamos pensar. Como é que é composto o custo final de um produto? Por exemplo, desse copo que eu falei, né, que eu exemplifiquei. Vou dar uns exemplos aqui. São a composição do custo de um copo vai ser as horas trabalhadas, tá? No caso aí dos operários e tal. Eu tenho uma parte de despesas, no caso da indústria, energia, luz, água, tá? E digamos eu tenho uma parte de lucros, certo? Só um exemplo aqui mesmo, tá? Então, eu tenho as horas, digamos aqui, ó, do trabalhador são as mesmas. As despesas, vamos ver aqui. Os lucros, vamos dizer que o lucro seja o mesmo aqui. Então, o lucro, eles querem a mesma porcentagem digamos, de lucro. As horas são, digamos, a mesma aqui que o trabalhador trabalha. E as despesas, pessoal. Então, olha, o valor da manutenção, ela vai entrar aqui nas despesas, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma manutenção mais cara, eu vou aumentar a minha despesa, certo? Se eu gasto, por exemplo, eu gasto R$1.000, só um exemplo, né? Eu gasto R$1.000 de manutenção por mês. A indústria A gasta R$1.000 de manutenção por mês. A indústria B gasta R$2.000. Claro que ela vai ter mais despesas. Então, para ela compensar, ela vai ter que aumentar o valor do produto final. Quer dizer, o valor da manutenção, se ele for muito elevado, né, ele vai afetar com certeza o valor do meu produto final, tá? E o inverso também é válido. Quer dizer, se eu conseguir diminuir cada vez mais os custos de manutenção, né, com manutenção, tendo um sistema mais eficiente que precise de um mínimo de manutenção, que todas as manutenções venham a ser programadas, que não venham a ser no horário onde acontece uma maior produção, por exemplo, tá? Então tudo isso vai influenciar lá no preço final do meu produto, tá ok? Eu acho que deu para entender aí, ficou claro isso aí.
Beleza? Continuando aqui, constitui a forma... Tá, mais cara de manutenção já tinha lido, né? Quando encarado do ponto de vista total do sistema. Em geral, causa. Olha lá. Quais são as causas que ocorrem, né? Baixa utilização anual dos equipamentos e máquinas e, portanto, de cadeias produtivas. Foi o que eu falei, né? Vai afetar a minha cadeia produtiva. Se eu tenho equipamento parado todo o tempo está quebrando, consertando, então eu vou diminuir a minha produção, né? Então, se eu diminuir a produção, também vai afetar lá no preço do produto final, tá? E baixa utilização, no caso, porque está todo o tempo quebrado, todo o tempo parado, né? Diminuição da vida útil dos equipamentos, máquinas e instalações. Pessoal, isso daqui é importante também, muito importante. Por quê? O equipamento, né? Quando ele... O que acontece? Se ele quebrar de uma forma inesperada, né? Ele pode ocasionar vários danos no equipamento, né? E pode fazer com que ele não funcione mais, não sirva mais, seja até inviável fazer uma manutenção no equipamento após uma queima, uma quebra, sei lá, tá? Então, com certeza diminui a vida útil, porque se eu tiver um equipamento, não que eu saiba o quanto aquela peça vai se desgastar e quando que eu tenho que trocar ela, certo? Eu troco antes de ela ocasionar a quebra, beleza, tranquilo. Se eu trocar ela somente depois que quebrar, ela pode não somente quebrar aquela peça, mas danificar outras peças, né? E também com isso diminui a vida útil do equipamento, seja de equipamento, né, de instalação, tá? Seja de qualquer máquina. Outro ponto, paradas para manutenção em momentos aleatórios. Olha lá, pessoal. E muitas vezes inoportunos. Foi o que eu falei. Às vezes, por mais que até uma indústria, digamos, tenha 24 horas de produção, tá? Às vezes eu tenho uma faixa aqui de tempo, olha, que essa faixa aqui é onde produz mais. Ah, vem aqui, produz, mas produz menos. E aqui, digamos, nesse horário produz mais. Quer dizer, então esse horário aqui eu não posso parar, né? Nesse horário eu não posso parar. Então eu tenho que fazer de tudo para que nesse horário o meu sistema venha a estar em perfeito estado, né? E momentos aleatórios. Então, olha, quer dizer, como eu não sei, eu não programei nada, o meu equipamento pode quebrar em qualquer instante, eu não vou saber, né? Por corresponderem a épocas de ponta de produção. Opa, olha lá. Eu falei só aqui em uma hora, né? Por exemplo, em um determinado período do dia. Mas também existe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Indústria de chocolate, pessoal. Tá? Indústria de chocolate. Qual é o período que ela produz mais? É o período de Páscoa, né? O período de Páscoa é o período que mais vende chocolate no Brasil. Tá? Já pensou se ela quebrar um pouco antes da Páscoa, na produção, onde tem a maior produção dela? Quer dizer, praticamente essa indústria vai fechar, né? Porque ela vai deixar de trabalhar no período de maior produção, tá? E isso daí é inconveniente, né? Isso não é desejado, tá certo, pessoal? Há períodos de cronograma apertado, olha lá. Quer dizer, no período da Páscoa, eu tenho que trabalhar muito, tenho que produzir bastante, não pode parar, e o tempo está passando e precisa produzir, né? Ou até em época de crise, pronto, a empresa já está em crise, ainda quebra, aí só falta enterrar, né? Que já não está funcionando,
Então é complicado. Então, por isso aqui são alguns fatores se eu trabalhar somente com a manutenção corretiva, tá? Depois a gente vai ver aqui algumas situações, mas se eu trabalhar somente com manutenção corretiva, eu vou tratar dessa maneira. Então é possível eliminar, olha o que está dizendo aqui, é possível eliminar completamente este tipo de manutenção, pois não se pode prever, em muitos casos, o momento exato em que se verificará um defeito que obrigará a manutenção corretiva de emergência. É possível eliminar completamente, pessoal? Tá? Só tem um erro aqui. Só tinha que botar aqui, ó, o não. Tá? Não é possível, pessoal. Eu não tenho como eliminar completamente, ó, completamente. Por mais que eu tenha, digamos, uma indústria o mais alto nível de manutenção, os equipamentos são todos controlados, tá? Eu tenho uma manutenção preditiva, tenho manutenção planejada, tá? Beleza, é uma fábrica perfeita, uma indústria perfeita. Ei, pessoal, a quebra muitas das vezes acontece de maneira que não foi possível prever. Então a manutenção corretiva, ela não tem como ser eliminada totalmente, tá? De uma indústria, de uma fábrica, por exemplo. Por quê? Eu preciso fazer muitas das vezes manutenções de emergência, tá? Manutenção de emergência sempre vai ocorrer, tá? Foi o que eu falei. A manutenção corretiva, ela vai ser prejudicial se eu trabalhar somente com ela, tá? Mas que ela é necessária, ela é necessária, tá? Se faz necessário trabalhar com manutenção corretiva, tá? Então, apesar de rudimentar, a organização corretiva necessita de... Então, vamos lá, o que precisa para fazer uma manutenção corretiva? Pessoal previamente treinado. Mas é só corretiva? É só corretiva. Mas eu preciso ter uma mão de obra treinada, tá? Como é que eu vou fazer uma intervenção, uma manutenção, digamos, no motor, se a minha equipe não tem o conhecimento de manutenção de motor, né? Então, por mais rudimentar que seja, eu preciso de pessoal treinado, tá? Para quê? Olha lá. Para atuar com rapidez e proficiência. O que é proficiência? É fazer uma manutenção da melhor maneira possível no menor tempo. No menor tempo possível também. Beleza? Em todos os casos de defeitos previsíveis e com quadro e horários bem estabelecidos. Olha lá. Então, eu já vou ter uma lista de defeitos que podem acontecer com uma determinada máquina ou equipamento, tá? E eu tenho os horários já estabelecidos. Qual é o tempo que eu necessito, né, para consertar, né, para fazer o reparo de cada defeito, tá? Isso é importante. Não só aqui, mas lá para frente também. Toda a parte de manutenção, isso é importante. Existência de todos os meios materiais necessários para a ação corretiva, que sejam aparelhos de medição, olha lá. Então, eu preciso ter todos os equipamentos necessários, tá? Como aparelhos de medição e teste, tá? Adaptados aos equipamentos existentes e disponíveis, tá? Rapidamente no próprio local, tá? No próprio local ele está tratando aqui, depois a gente vai ver também. Nesse caso ele está tratando, né, de uma manutenção centrada, tá? Depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, que seria
do que seria melhor, uma manutenção centralizada, descentralizada, tá? Existência de ferramentas necessárias para todos os tipos de intervenções necessárias que se convencionou realizar no local. Beleza, então tem os aparelhos de medição, preciso das ferramentas, tá? Existência de manuais, beleza, manuais detalhados, tá? Então preciso dos manuais. Então no setor de manutenção é preciso ter todos os manuais, tá? Existência de desenho de detalhes, tá? Dos equipamentos, dos circuitos, qual o circuito está ligando tal bomba, qual é o circuito está ligando, né, está alimentando um quadro, por exemplo, né? Então para que eu possa fazer até os devidos desligamentos, né, de energia, qual é o disjuntor daquele que está alimentando aquele equipamento, né? Tá? Então que correspondam às instalações utilizadas. Almoxarifado racionalmente organizado, em contato íntimo com a manutenção e contendo em todos os instantes bom número de itens acima do ponto crítico de encomenda. Tá? Então eu preciso ter peça de reposição no meu almoxarifado, tá ok, pessoal? Para que também eu possa quebrar. Tá todo mundo da equipe lá, tá com todas as ferramentas, todos os aparelhos e tal. Beleza, detectou o que é o problema. Vai lá no almoxarifado pegar uma peça. Não tem. Aí fica difícil, né? Então a equipe de manutenção ali também faz parte, né? O almoxarifado, né? É muito importante isso. Tá ok? E está sempre atualizando, passando as informações, já no caso, né, a gestão da manutenção tem que sempre estar passando essas informações para o setor responsável de compras, para que possa estar sempre mantendo um determinado estoque de cada peça, do que mais se usa, né, daquilo que mais é necessário, de acordo com o levantamento feito, né. Então, contratos bem estudados, estabelecidos com entidades nacionais ou internacionais, no caso de equipamentos de alta tecnologia, cuja manutenção local seja impossível. O que acontece aqui nesse ponto, pessoal? Tem alguns equipamentos que são de alta tecnologia e que nenhum curso vai te ensinar a mexer, tá? Se tu for para a fábrica, tu não vai aprender assim, entendeu? O que acontece? A própria empresa, muitas das vezes, que fabricou aquele produto, né, que fabricou aquele equipamento, digamos, só ela que pode fazer a instalação daquele equipamento, só ela que pode fazer a manutenção, tá? O que acontece? Acontece às vezes justamente isso. Um contrato estabelecido entre as partes, tanto com a empresa que está fornecendo aquele equipamento, né, com a empresa que está comprando, digamos, aquele equipamento. Então, às vezes, é feito um contrato para a manutenção desse equipamento, tá? Então, tem que ser contratos também bem estabelecidos para não gerar prejuízo, né? Tá ok? Reciclagem e atualização periódica dos chefes e dos técnicos de manutenção. Porque isso daqui é importante também, né? Para sempre ficar refrescando na mente, na memória, os procedimentos, tá? Aquilo que pode acontecer, até mesmo a pessoa sair da zona de conforto e pensar em outras situações que podem ocorrer, né, naquela manutenção. Até pensar, não está trabalhando de uma forma, da forma A. Tá, então se eu começar a estudar de novo aqueles procedimentos, eu posso conseguir, né, desenvolver uma outra técnica que seja até melhor de como eu estava fazendo. Correto? Então é por isso que é importante a reciclagem, né? Tanto da parte da chefia aí, né, que ele fala, e dos técnicos, para que até se possa melhorar, né? Se possa estar mais fresco na mente e se possa se desenvolver, né, uma coisa melhor, né?
Registro dos defeitos e dos tempos de reparo. Isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é a parte documental, né? Então, eu preciso registrar qual foi o defeito que houve, qual foi o horário que houve, quanto tempo foi levado para se fazer aquele reparo, né? Tá? Então, isso aqui é importante para as estatísticas depois, tá? Para que a gente possa fazer até aquele link que eu falei, né? Com aquele link com a parte econômica, tá? Até mesmo para mensurar o desempenho da equipe de manutenção. Por quê? Você chega numa equipe de manutenção, defeito A, a gente conserta em 1 hora, dando um exemplo, tá? O defeito B, a gente consegue fazer o reparo em 2 horas. O que acontece? Então, esse daí é um tempo que já foi estimado, tá? Então, eles estão trabalhando em cima daquele tempo. Se eu consigo desenvolver formas de fazer aquele reparo, né, com qualidade, claro, né, e for começar a diminuir esse tempo, o que era em 1 hora eu consigo fazer em 40 minutos, quer dizer, eu estou ganhando 20 minutos aí já. Em 20 minutos que poderia a minha produção estar parada, não, ela já vai estar ativa, já vai estar funcionando, né? Então é importantíssimo também fazer essa medição de tempo de reparo, porque lá na frente eu vou poder já mensurar, né, quantitativamente quanto é que eu estou economizando na parte de manutenção. Muitas empresas, o que acontece? Os funcionários ganham em cima, né, da qualidade do serviço prestado. Por exemplo, se o meu setor de manutenção digamos assim, aumentou as suas despesas, né? Quer dizer, gastou mais com manutenção, quer dizer, aquela porcentagem que, digamos, no final do ano iria ganhar a equipe, ela vai o quê? Diminuir, porque vai ser necessário cobrir esses gastos de aumento com manutenção. Mas acontece também, se eu diminuir os gastos, né, com manutenção, né, fazendo manutenções periódicas, mais programadas e tal, melhorar, né, no caso a minha manutenção, eu diminuir os gastos, então esse lucro, esse percentual, muitas das vezes é repassado para os funcionários. Tem muitas empresas que trabalham assim, dessa maneira, tá? Onde vai aumentar a minha PL, né, minha participação nos lucros, porque eu vou estar dando mais lucro para a empresa, então vai aumentar a minha PL aí, né? A minha participação nos lucros, tá ok? Registros de perda de produção, foi o que eu falei, né? Efetuado de acordo com a operação produção resultante das paradas devidas a defeitos e paradas para manutenção, tá ok, pessoal? Tá? Tem aqui um esboçozinho de como funciona, né, mais ou menos o que precisa, né? Organização mínima, né, para a manutenção corretiva. Precisa organização? Claro que precisa, né? Se faz necessário organizar a manutenção, mesmo corretiva, tá? Mínimo: aparelho para teste de medição, ferramentas apropriadas, fichas apropriadas, que é a parte documental, né? Fichas de tempo de reparo, tá? Tudo isso aqui a gente já falou, né? As estatísticas de perda de produção e tempo de parada. Isso daqui, ó, vai ser muito importante para a gestão, né? Por quê? Porque é aqui que a gente vai saber se a manutenção está dando lucro ou está dando prejuízo, tá?
se eu estou tendo uma manutenção eficiente ou se a minha manutenção está sendo só dando prejuízo, quebrando muito, tá? Gastando muito, tá? Então, esse aqui é um lado, digamos, mais importante, né, pessoal? Outro ponto aqui, ó, são os elementos de referência, tá? Preciso disso para que eu possa. Outra coisa, eu não falei, né? Elementos de referência. Por que isso, pessoal? Porque eu não falei ainda, mas quando se trata de manutenção, se eu puder, tá, padronizar os serviços é sempre melhor. Por que padronizar, pessoal? Padronizar aquele serviço, eu vou fazer sempre a mesma coisa, o que acontece? Eu consigo melhorar com o tempo e eu consigo diminuir o meu tempo a cada período que é passado. Quer dizer, a experiência vai te trazendo mais segurança e mais confiança de fazer aquele serviço. Então tu vai fazer o quê? Melhor e mais rápido aquele serviço, tá? Então os elementos de referência são muito importantes, beleza? E para que também eu faça uma manutenção mais, como eu falei, padronizada, tá ok, pessoal? Então para isso eu vou precisar do quê? Dos manuais, desenvolvimento de máquinas, né? Outra coisa importante, ó, as builds, tá, pessoal? Desenvolvimento de conexões às builds. O que é essas builds? As builds, traduzindo, né, é como é feito, né? Como é feito. Quer dizer, eu tenho um projeto, tá, beleza, eu tenho um projeto, mas esse projeto não está bem detalhado, digamos assim. O projeto, as builds, por exemplo, voltando, né? Eu tenho um projeto e eu preciso fazer a instalação seguindo aquele projeto, mas aquele projeto, às vezes o projetista não teve acesso ao local, eu vou precisar alterar alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse motor aqui, tá? Eu tenho esse motor, eu preciso passar uma tubulação para alimentar ele, que é uma tubulação elétrica, onde vem a parte elétrica, né? Entrando aqui, alimentando ele, beleza. Isso aqui é o projeto, certo? Projeto. Só que na hora de montar, eu coloco para cá, ó. Por quê? Porque eu percebo que aqui já passa outras coisas e não é possível eu passar essa alimentação aqui, então eu coloco para esse outro lado. Então o que é isso? O que é as build? É o refazer esse desenho, colocando como foi instalado, tá? Da maneira que foi instalado. Então é essa a importância das build, que eu consigo ver como foi realmente executado aquele serviço, tá ok, pessoal?